Em 1929, aconteceu a quebra da Bolsa de Valores na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Quem conhece a história sabe mais ou menos em que contexto aconteceu essa quebra da Bolsa. Muitas pessoas tinham o seu dinheiro guardado, o seu dinheiro investido na Bolsa de Valores. Havia muita gente querendo investir, os bancos davam muito crédito às pessoas até que a economia colapsou. O dinheiro perdeu todo o seu valor. Muitas pessoas que tinham todo o seu dinheiro depositados na Bolsa de Valores, ou melhor, investidos, ficaram pobres da noite para o dia. E muitos entraram em desespero e tiraram a própria vida por causa disso. Esse período foi chamado de a Grande Depressão. Isso aconteceu no dia 24 de outubro de 1929, uma quinta-feira que foi conhecida como Quinta-feira Negra. Aquelas pessoas que haviam o seu dinheiro investido ficaram pobres da noite para o dia e entraram em desespero. Uma frase que ela é atribuída a várias pessoas, agora já não se sabe mais quem é o autor. Alguns atribuem ao Dalai Lama, outros a Buda, outros a outros pensadores. Essa frase diz o seguinte: os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver nem no presente, nem no futuro. E vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. O texto do Evangelho, para este dia, ele nos faz refletir sobre esta realidade. Como nós temos vivido a nossa vida? Temos buscado primeiro as coisas do alto ou nos preocupado apenas com as coisas terrenas? Ou nós passamos a vida procurando riqueza e esquecemos de viver também essa vida? Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Nesse trecho do Evangelho para este dia, nós temos o relato de Jesus e pede: Senhor, peça ao meu irmão para que ele divida a herança comigo. E Jesus responde: quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Até parece contraditório, porque em outra passagem, Jesus é chamado de o único mediador entre Deus e os homens. E também, em Mateus, Jesus é retratado como um juiz de algumas causas. E no versículo 15 até o versículo 21 desse trecho do Evangelho, revelam o juízo de Jesus sobre essa questão que lhe foi trazida. Era comum que as pessoas chegassem a rabinos. Rabinos é o líder do judaísmo. As pessoas levavam questões de ordem civil aos rabinos. Muitos eram considerados como advogados, que ajudavam as pessoas em disputas familiares. E era justamente o que estava acontecendo aqui. Era uma disputa entre irmãos pela herança. Em realidade, o que Jesus oferece a este homem é muito melhor do que aquilo que ele está pedindo. Este homem chega a Jesus e pede a metade da herança. Mas Jesus lhe oferece uma herança inteira, completa no céu. O que Jesus oferece é muito melhor do que aquilo que ele estava pedindo. Depois disso, Jesus começa com algumas recomendações. Ele diz: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer avareza.
porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Vamos nos ater um pouquinho a essa segunda parte do versículo. A vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Como nós temos percebido que o mundo dá a importância às pessoas, como o mundo mede a importância que cada pessoa tem? Através dos bens que ela possui, através das riquezas, através do poder. Há um poeta brasileiro chamado Manuel de Barros, ele escreve o seguinte em um poema, que a importância de uma coisa não se mede com fita métrica, nem com balança, nem com barômetro. É claro que esse poeta não é nenhum teólogo, ele não está falando em um contexto religioso, em uma explanação bíblica. Mas nós podemos puxar um pouquinho para a nossa brasa e interpretar esse texto da maneira de entender que Jesus está nos ensinando que a importância das pessoas não está no que elas possuem. Nós não podemos medir a importância das pessoas através do saldo na conta dela, através da quantidade de bens que ela possui. E esse poeta, Manuel de Barros, ele segue no seu poema dizendo, ele dá um exemplo, que um osso é mais importante para o cachorro do que uma pedra de diamante. Para o cachorro, um diamante não tem valor algum. Para ele, o osso é a vida. E esse alerta que Jesus dá aqui no Evangelho, ele deve ser entendido não como uma proibição de que se tenha riquezas, mas é uma exortação a que tenhamos cuidado com aquilo que Paulo, por exemplo, diz a Timóteo: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A avareza, aquela que Jesus diz para nós evitarmos, é a característica de quem tem apego excessivo ao dinheiro. Sempre quer mais e mais. E como esse homem da parábola de Jesus, ele vive trabalhando para juntar riquezas e morre como se nunca tivesse vivido. Jesus, ao explicar aos discípulos, ele conta uma parábola. O campo de um homem rico, esse homem já era rico, produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei? Pois eu não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que ele pensou: já sei, destruirei os celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba, aproveite a vida. Reparem o que Jesus diz, que o homem diz a ele mesmo: direi à minha alma. E esse uso que Jesus faz aqui é em forma de ironia, porque no versículo 20 Jesus diz que esta noite lhe pedirão a sua alma. O homem diz para si mesmo, para descansar, para comer, beber e se alegrar. Claro que estas coisas, elas não são pecado por si mesmas, mas aqui elas representam a prioridade e os valores equivocados. Descansar, comer, beber e alegrar-se, lá quando Salomão fala em Eclesiastes, ele coloca como algo bom. Beber, comer e alegrar-se, pensando que Deus está no controle de tudo. Santo Agostinho, que é um dos pais da igreja, ele diz o seguinte sobre este texto: ó meus irmãos, Jesus fala neste texto como agem muitos tolos quando o evangelho é lido. Quando é lido, não são porventura tolos aqueles que ouvem, mas não praticam? Ele está chamando de tolo aqueles que ouvem o evangelho, mas não o colocam em prática. A prioridade na vida do cristão é
colocar em prática o Evangelho, é viver aquilo que aprendeu de Cristo Jesus e através dos seus exemplos. E Jesus ainda faz mais uma ironia. Quando ele diz, para quem ficará tudo o que foi colhido quando aquele homem morrer? Como diz também Salomão, pode ser que aquela pessoa que herdará seja tola, que gaste, que não saiba dar valor ao trabalho, ao suor daquele que fadigou debaixo do sol para conquistar aquilo tudo. Então, quando Jesus usa essa ironia, ele diz que enquanto aquele homem trabalhava arduamente, ele só pensava em si mesmo, em juntar mais e mais riqueza. E depois da sua morte, outra pessoa aproveitará o fruto do seu trabalho. De que adiantou trabalhar, fadigar debaixo do sol e deixar para outro, para que esse outro, talvez um tolo, que gaste sem sabedoria, sem cuidado. Aí nós podemos resumir toda essa história naquele ditado popular que diz que caixão não tem gaveta. E se não acontecer isso como Jesus falou aqui para esse homem, quem vai ficar com isso tudo? O caixão não tem gaveta, ele não levará. Tudo é vaidade, é correr atrás do vento, como diz Salomão. E esse trecho do Evangelho ainda termina com a frase de Jesus: assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Algo semelhante Mateus registra quando Jesus fala no capítulo 6: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os tesouros terrenos, a riqueza pode até trazer um conforto físico, mas o dinheiro não nos dá a paz interior. E é para isso que Paulo escreve aos Colossenses, dizendo: busquem as coisas do alto e ainda façam morrer todas as terrenas. Aquilo ao que o nosso coração está preso, naquilo que você coloca a sua confiança, aquilo ali também é o teu Deus. Onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. E Paulo ainda faz uma lista de coisas terrenas que trazem a ira de Deus sobre os seus filhos. Ele diz: a imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza. E ele diz que a avareza é idolatria. Amar ao dinheiro, amar mais as riquezas, os bens materiais do que a Deus, é idolatria. E ele ainda diz que nestas coisas nós andamos no passado. A nossa condição de pecador nos conduziu justamente para essas coisas terrenas, para dar mais importância às coisas aqui deste mundo. E sozinhos nós nunca teríamos condições de encontrar a Deus, de colocar nosso coração em Deus, para que Ele seja o Deus da nossa vida. Para isso nós precisamos de um auxiliador, que é o Espírito Santo. Pois verdadeiramente, buscar as coisas do alto, as coisas de onde Jesus está assentado à direita, como diz Paulo, e deixar as coisas terrenas de lado, só pode acontecer e só acontece através da fé em Cristo Jesus, que o Espírito Santo nos dá. No batismo nós fomos despidos destas coisas, como alguém que tira uma roupa velha, suja e deixa de lado, se banha e veste uma nova roupa.
Nós somos despidos desta velha natureza e fomos revestidos, lavados para uma nova natureza, semelhante àquele que nos criou, uma natureza semelhante à de Cristo. E agora, nessa condição de revestidos dessa nova natureza, o nosso coração se apega e confia tão somente em Deus como nosso Senhor e em Cristo como nosso Salvador. Se apegar e buscar as coisas do alto tornam-se parte da nossa vida por meio da fé. Por isso nós podemos refletir também como nós temos vivido a nossa vida. Como filhos de Deus, essa busca pelas coisas do alto se torna, não é algo forçado, não é algo que é lei para a nossa vida, mas algo que o Filho de Deus faz única e exclusivamente porque crê e confia que Deus dará tudo aquilo que precisa. Se torna natural o entendimento que tudo que nós temos, as riquezas oferecidas por Deus, são os tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem danificar. E quando tivermos riquezas terrenas, devemos estar agradecidos a Deus por nos conceder mais do que precisamos e usar dessas riquezas também para abençoar outros que precisam. A Timóteo, na sua primeira carta, Paulo diz o seguinte: porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Caixão não tem gaveta. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. E Paulo ainda faz uma exortação aos ricos. Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Paulo não diz que a riqueza é mal, mas que o colocar a confiança na instabilidade da riqueza, nos bens materiais, é mal. É o amor ao dinheiro a raiz de todos os males. O que é mais perverso do que um homem que deseja ter muitos bens e não opta ele mesmo pelo bem, em amar ao próximo, em ser rico em boas obras, como diz Paulo. Nesse evangelho, Jesus sublinha o grande perigo de ser rico em coisas terrenas e pobre para Deus. O que é esse pobre para Deus? O que é ser pobre para Deus? Não é aquele que está desprovido de bens materiais, mas é aquele que está desprovido de amor ao próximo, de mansidão, de paciência, de cuidado ao necessitado, que são os frutos do Espírito. Pobre para Deus é aquele que ama mais ao dinheiro do que as pessoas. Nós vivemos em uma cultura consumista. Os perigos da cobiça, da avareza, muitas vezes são subestimados. Os adolescentes sabem, cada ano sai o celular da moda, e aí, aquele do ano passado já não presta mais, apesar de ainda estar funcionando. Queremos o que é novo, que é da moda. Os jovens principalmente incorrem nesse perigo muito mais do que os mais velhos, porque eles pensam também que a sociedade os desprezará por não ter aquilo que está na moda. Não farão parte daquele grupo que está na moda. E, para se sentir parte de um grupo, pensam que precisam das coisas novas, das coisas do ano. A roupa da moda, o celular, o carro do ano. E alguns ainda tentam fazer
da ganância uma virtude, como se fosse algo bom. Mas, graças a Deus, por causa do amor por nós, Jesus nos adverte contra essa natureza autodestrutiva da cobiça. E Ele nos dá corações novos, os quais Ele, a verdadeira fonte de vida e bondade, enche de satisfação pelo Evangelho. O dinheiro pode até trazer conforto físico, mas somente o amor de Cristo nos dá a paz interior de que tanto precisamos. Busquemos as coisas do alto e todas as necessidades serão supridas por Deus, por seu amor e por sua misericórdia. Aqui não deverá mais ter avareza nem cobiça, mas Cristo, que é tudo e que está em todos. Amém.